Boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma live do Cantinho do Azeite. Estamos aqui na loja física do Cantinho, em Brasília. E, para quem ainda não nos conhece, nós temos delivery aqui em Brasília e temos um site e-commerce para todo o Brasil. Então é o Cantinho do Azeite. Delivery é 61 981 11 3763 e o e-commerce é www.cantinhodoazeite.com.br. O tema de hoje é azeite e a importância para a saúde. Esse tema é um tema complexo. A gente vai levar um tempo, tem uma parte teórica, mas o objetivo da live é que vocês interajam conosco. A parte teórica eu vou deixar no vídeo. Eu vou ter um vídeo só sobre esse assunto, sem a live. Eu vou desenvolver um vídeo que vai ficar disponível no YouTube, no Facebook e no Instagram, com toda a parte teórica. Vou expor essa parte teórica rapidamente hoje, mas com o objetivo de vocês participarem. Vocês fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas, porque o assunto é complexo. Por que ele é complexo? Porque ele envolve 6 grandes temas. São esses que vão estar lá no texto. Ele envolve agricultura, envolve química orgânica, envolve nutrição, envolve medicina, envolve produção de alimentos e envolve mercado consumidor. Então, para falar sobre azeite e saúde, a gente tem que abordar essas 6 coisas. Então, eu tenho aqui um roteiro bastante extenso para abordar tudo isso. Bom, acho que todos vocês já devem ter visto no Google páginas sobre benefícios do azeite ou páginas sobre saúde do azeite. Então, você vai encontrar no Google 6 benefícios do azeite, 8 benefícios do azeite, 10 benefícios do azeite à saúde. Por que as páginas são assim, 6, 10, 8? Porque o Google ranqueia melhor páginas que fazem listas. Mas se vocês pegarem as diversas listas de azeites, de saúde e azeite, vocês vão ver que as listas não são iguais entre elas e que se você pegar o conjunto, você vai ter muitos itens de saúde no azeite. Eu listo aqui 3, 6, aqui uns 15 benefícios. Na somatória de 6 de um, 6 de outro, 8 de um, 8 do outro. O azeite é bom, se vocês forem olhar lá esses sites todos, ele é bom para o sistema imunológico, é bom para o sistema cardiovascular, é bom para diabetes, é bom para o colesterol, é bom para pressão alta, é bom para o cérebro, evita trombose, evita AVC, evita Alzheimer, evita depressão, ajuda na prevenção do câncer, é bom para o sistema digestivo, é bom para os ossos, é bom para a pele, é bom para o cabelo, é bom para inflamações. O azeite é bom para tudo isso. Será que isso é um elixir miraculoso que na realidade não se concretiza na prática, ou é efetivamente um alimento que ajude na saúde? Por isso o tema é complexo. E para entender esses benefícios, a gente precisa abordar algumas coisas. Por exemplo, química dos alimentos, por exemplo, a parte de medicina, por exemplo, a parte nutricional. E aí você explica se esses benefícios que você vê espalhados em várias páginas são efetivamente benefícios à saúde ou não. Como eu disse, o objetivo hoje é a participação de vocês. Então, quem estiver entrando, pode fazer perguntas, a gente vai interromper a parte teórica para responder as perguntas e para interagir com vocês. O objetivo é a gente estar conversando sobre o assunto. Então, a primeira coisa, para entender esses benefícios todos,
é bom lembrar o que a gente viu na live passada, que é a composição do azeite. O azeite são 98% de gorduras e os outros 2% são vitaminas, são álcoois, são esteróides, clorofila e são os polifenóis e os voláteis. Guardem bem, duas palavras que a gente vai abordar muito. A gordura, ácido oleico e os polifenóis. Estes dois itens, embora as vitaminas, claro, sejam boas para a saúde, mas o ácido oleico e o polifenóis é que fazem a diferença. As vitaminas, é claro que fazem a diferença, e com um benefício. As vitaminas são vitaminas lipossolúveis, ou seja, que só são absorvidas pelo organismo na presença de gorduras, e elas estão sendo consumidas pelo organismo junto com as gorduras, ou seja, o azeite faz com que as vitaminas sejam absorvidas. Então, só aí já é um grande benefício, mas a gente vai abordar bastante a questão do ácido oleico e polifenóis. Porque muita gente pode achar, está havendo um certo exagero nesse negócio de benefícios do azeite. Então é bom a gente remeter um pouco à antiguidade. O azeite é um dos alimentos mais antigos que a humanidade conhece, junto com o arroz, junto com a uva. A oliveira é cultivada há mais de 5.000 anos. E na antiguidade, ela já era usada, além de alimento, ela era usada como tratamento de feridas, era usada para problemas digestivos, era usada como protetor térmico. O azeite sempre foi, na antiguidade até os tempos atuais, sempre foi considerado um alimento essencial também para a saúde. Hipócrates, o pai da medicina, que viveu de 460 a 377 a.C., ele já usava o azeite como um poderoso remédio para tratar ferimentos e aliviar dores, otites e problemas estomacais. E ele já identificava propriedades anti-inflamatórias no azeite. Isso 400 anos antes de Cristo. Na Roma Antiga, existiam rituais de saúde e de beleza durante os banhos usando azeite. E eles massageavam a pele sem retirar o azeite. O azeite foi se ampliando, então, também para a cosmética, com benefício para o cabelo, para a pele, e ele era, então, na medicina antiga, reconhecida como um auxiliar em vários problemas de saúde. E a medicina popular também fazia uso do azeite. De pai para filho foram se transmitindo conhecimentos do uso do azeite para problemas musculares, para problemas de dor nos ossos, para artrites, para problemas de constipação, para problemas de reumatismo e para dor de ouvido. Dor de ouvido era só aquecer o azeite e botar no ouvido que estivesse doente, tombar a cabeça e deixar que o azeite atuasse. As outras soluções eram mais complicadas, porque você tinha que fazer um certo elixir com ervas e tudo, que isso foi passando de pai para filho. E com a evolução dos remédios químicos, isso foi se perdendo, esse conhecimento foi se perdendo e hoje não é comum o uso do azeite para dor nos ossos, ou para dor muscular, ou para enxaqueca, ou para coisas desse tipo. Mas era um conhecimento que se passava de pai para filho. E era muito usado. Qual foi
Então foi se perdendo um pouco essa cultura do azeite, e isso era uma coisa que não havia que está muito na moda, comprovação científica. Era mais uma coisa de conhecimento dos médicos e das pessoas de que fazia bem. A gente usava e fazia bem, mas não se sabiam os motivos. Bom, então isso foi com a evolução dos remédios com uso de química, foi se perdendo um pouco a cultura do azeite como um efeito medicinal. Mas houve uma virada que fez com que o azeite ganhasse novamente importância. E isso foi lá pela década de 50 do século passado, perto de 1950, houve uma grande pesquisa na Europa e essa pesquisa foi publicada, se chamou Seven Countries, uma análise multivarietal de morte sobre problemas cardíacos. Foi realizada por Ansel Keys, um americano, com mais 7 pesquisadores europeus, entre 1900 e 1960. Eles pesquisaram os habitantes, 7.000 habitantes, 7.000 pessoas da Europa. Eles acompanharam a mortandade, a causa-mortes e os costumes. Foi uma pesquisa epidemiológica populacional sobre o comportamento das pessoas, sobre os hábitos alimentares e sobre a causa-morte. Esse estudo levou mais de 10 anos e chegou à conclusão que havia menos mortes por problemas cardiovasculares, uma vida mais longa e uma vida mais saudável nos povos do Mediterrâneo, em 7 países que foram pesquisados. Essa pesquisa teve uma duração bastante longa, foi bastante séria e muito respeitada. Ela foi um divisor de águas para que o azeite voltasse a ter um papel preponderante. Não só o azeite, mas toda a dieta do Mediterrâneo. E o que era essa dieta do Mediterrâneo? Quem tiver pergunta, tem alguma pergunta aí? Não? A dieta do Mediterrâneo fazia muito o uso do que estava disponível por lá, que era o azeite de oliva, peixe de água salgada, pelo mar do Mediterrâneo, oleaginosas, que eram as nozes, frutas e legumes, grãos integrais, as leguminosas, os legumes, o vinho e queijos e iogurtes. Essa era a dieta do Mediterrâneo. E o que se evitava nessa dieta? O que era pouco consumido? Carnes vermelhas e alimentos industrializados. Essa pesquisa chegou à conclusão que com estes ingredientes, que incluíam o azeite, prolongavam a vida e davam uma vida mais saudável aos habitantes que consumiam essa dieta. O estudo da dieta, ela é pesquisada, tem uma famosa pirâmide alimentar, onde você tem os grãos na base, depois os legumes e as frutas num segundo patamar, depois os queijos e carnes e ovos, e por último vinham os óleos e os doces. Essa pirâmide foi aos poucos enfraquecendo e se deu origem ao que seria um prato saudável. Harvard, as maiores universidades têm as suas pesquisas na área de nutrição, e Harvard tem o seu
prato saudável, em substituição à pirâmide. Não existe mais a pirâmide. E o que é o prato saudável? Azeite, água, vegetais, frutas, cereais e proteínas saudáveis. Tudo isso que eu estou falando vai estar em texto no vídeo e vai ter os links para os sites, por exemplo, da Harvard e do artigo do Kiss. Logo na sequência desses estudos populacionais, a Espanha, mais recentemente, criou um projeto que se chamou Projeto Predimed. É um projeto oficial da Espanha que envolveu 7.500 pessoas. Essas pessoas sofreram intervenção na sua dieta alimentar, eram acompanhados de 3 em 3 meses e isso ocorreu durante 5 anos. Qual foi a conclusão do projeto Predimed? A dieta do Mediterrâneo, com azeite e os legumes, os cereais e os outros itens, as nozes, reduzem em 30% as mortes por problemas cardiovasculares. Esse é um projeto da Espanha. Portugal também tem o seu projeto. A gente já falou do prato perfeito de Harvard, que foi na época do Obama, que era uma tentativa do Obama de mudar os hábitos alimentares dos americanos. E Portugal também tem o seu projeto. Então, a gente tem vários sites sobre a dieta do Mediterrâneo. Eu vou botar lá no vídeo. Vai estar lá, vocês não precisam ficar preocupados em anotar. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Então, a pesquisa que foi publicada lá em 1900, que foi iniciada em 1950 e publicada depois, em 1960, teve uma grande influência, inclusive nos órgãos estatais de saúde, porque comprovou-se que uma dieta equilibrada com o uso do azeite reduzia as mortes por problemas cardiovasculares. Paralelo a isso, a pesquisa científica acompanhou, de certa forma, essa evolução, procurando explicar o que é que ocorria nesses resultados. E aí você tinha a parte química, que era conhecer o azeite e os outros itens que faziam parte dessa dieta. As pesquisas na área de nutrição, pesquisas na área de medicina para entender os efeitos no corpo humano e pesquisas também no cultivo da oliveira para entender como poderia se aperfeiçoar até esses resultados e também na produção de azeite. Então a pesquisa científica evoluiu em paralelo àquele resultado que estava sendo constatado na população. Para quem se interessar, existem 4 sites de pesquisa científica que mostram essas pesquisas em todas essas áreas. Pesquisa na química, na nutrição, na medicina, no cultivo, em todos os aspectos. Alguma pergunta aí, dona Cíntia? Não? Tá. Pessoal, podem fazer perguntas. Tá. O objetivo da live é não só expor o tema, mas ter a participação de vocês. As pesquisas científicas, lembra da composição do azeite? O azeite, ele tem o ácido oleico, ele tem polifenóis. Nos polifenóis, ele tem 4
polifenóis, são mais de 100, mas eles interagem entre si, saem outros polifenóis. Então você tem o hidrotirossol, tirossol, oleoperina e oleocantal. Mas não se preocupem com isso, o objetivo não é vocês decorarem, o objetivo é o que é no azeite que faz a diferença na saúde. Isso que é importante. Então, nesses sites, vocês vão encontrar as pesquisas científicas. E o que é que as pesquisas científicas dizem? Uma delas é esta: efeitos do polifenol presente no óleo de oliva, a oleoperina na atuação da reperfusão intestinal. Este é um artigo científico sobre problemas intestinais. Um outro artigo científico: o oleocantal. O oleocantal tem um potencial neuroprotetivo nos mecanismos que provocam o Alzheimer. E é uma pesquisa in vitro e in vivo, ou seja, em laboratório e realizada também em células humanas reais, simulando um comportamento. Qual foi a conclusão? Que o oleocantal, um dos componentes do azeite, um dos polifenóis, tem uma ação preventiva do Alzheimer. Depois, uma outra pesquisa. Impactos do azeite de oliva no sistema imunológico em pessoas adultas com sobrepeso, numa pesquisa randomizada. Essa é uma outra pesquisa falando sobre a atuação do azeite nos problemas cardiovasculares e no sistema imunológico. Uma outra pesquisa, uma revisão do efeito dos polifenóis no diabetes. Uma outra pesquisa, efeitos da ingestão de óleo no LDL, Low Density Lipoprotein Composition, no LDL. Outra pesquisa, na prevenção de câncer. Outra pesquisa, na redução da pressão sanguínea. Bom, então vocês viram, tem muitas pesquisas, e eu vou colocar essas pesquisas lá no vídeo, de atuação em problemas cardiovasculares, diabetes, digestão, colesterol e problemas cardiovasculares, AVCs e no Alzheimer. Mas afinal, por que que o azeite atua em todas essas áreas? Existe uma coisa mais ou menos fácil de explicar. O ácido oleico e os polifenóis são antioxidantes e anti-inflamatórios. O ácido oleico é 85% do azeite. 85% das gorduras do azeite são ácido oleico. O ácido oleico é um antioxidante. Os polifenóis são antioxidantes e anti-inflamatórios. Por que tantos benefícios no azeite? Exatamente por causa da capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Então, para ficar fácil de entender, e aí se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu estiver esquecendo algum detalhe, vocês podem comentar. O ácido oleico é uma gordura boa.
É uma gordura monoinsaturada que é facilmente digerida pelo organismo. Ok. E ela é antioxidante. A questão dos benefícios do azeite para o colesterol, para os problemas cardiovasculares, se explica aonde? Como? Ao você consumir o ácido oleico, ao você consumir o azeite, o ácido oleico, ele é tratado ele entra na corrente sanguínea junto com o colesterol que é produzido pelo próprio organismo. São os triglicíridos. Triglicíridos. É isso, né? O que é o colesterol? Tem gente que fala colesterol bom, colesterol ruim. Colesterol bom é o HDL, colesterol ruim, o LDL. O que é isso? O LDL e o HDL são carregadores de gorduras no sangue. Eles são produzidos no fígado e são carregadores. O LDL leva o colesterol para as células e o HDL retira o excesso e leva de volta para o fígado. Quando você ingere gorduras, e o colesterol propriamente dito é produzido no próprio organismo, e você consome outras gorduras nos alimentos, como por exemplo no azeite. Então, quando você consome ácido oleico, quando você consome o azeite, o ácido oleico é transportado pelo LDL para as células no sangue. E qual é o problema do colesterol alto? O LDL, quando leva as gorduras para as células, ele pode oxidar se as células não consumirem rapidamente a gordura. E por que elas podem não consumir rapidamente a gordura? Por que fica com excesso de gordura? Ou porque você está consumindo muita gordura, ou porque essa gordura não é facilmente absorvida pelas células, porque não é uma gordura apropriada, como é a gordura animal, e as células não dão conta de consumir. Então você fica com excesso de gordura no sangue. O HDL tem a função de levar esse excesso para o fígado, mas se há muito excesso, o HDL não consegue fazer tudo. E aí o que começa a acontecer? Essa gordura oxida. E aí vem o efeito do ácido oleico, é antioxidante. Então evita que a gordura que está sendo conduzida pelo LDL oxide. E qual é a outra grande vantagem? Ao consumir o azeite, ele é anti-inflamatório. Então as células, e também o antioxidante, então as células estão mais em melhor estado, estão mais íntegras, consomem melhor a gordura, absorvem melhor a gordura. Então você tem células não inflamadas, células protegidas, e a gordura não oxidando, então não são formadas as placas. A aterosclerose não é formada. Se não é formada a placa, os vasos sanguíneos estão limpos. Então o coração está saudável, porque a corrente sanguínea não tem excesso de colesterol e você tem a tua corrente sanguínea perfeita e o coração perfeito. Então você não tem placas e tudo isso acaba dando um equilíbrio ao organismo. Então o azeite evita colesterol alto por causa disso,
porque ele evita a oxidação da gordura que o LDL estava transportando para as células. Então, o teu LDL não vai ser alto. E o HDL? Pesquisas científicas, que nem todos conseguem explicar como, mostram que o HDL aumenta a sua performance como recolhedor da gordura, do excesso da gordura do organismo. Então, o azeite diminui o LDL e reduz o HDL. Evita a formação de placas. Não tendo placas, a tua circulação está protegida e o teu coração está protegido. E onde é que entra os benefícios para o Alzheimer? Da mesma forma, o teu sistema circulatório está livre de excesso de gorduras e os efeitos anti-inflamatórios estão surtindo efeito, você não tem inflamação de células, e isso inclui as do cérebro. Então, você tem o teu cérebro em perfeitas condições pelo sistema circulatório. Então, a tua memória é melhor, evita a formação de placas também no cérebro, evita o AVC, evita o derrame e evita o Alzheimer. Porque algumas pesquisas científicas também dizem sobre os efeitos do azeite no metabolismo que forma o câncer. Que a gente falou um pouco do câncer. É a mesma atuação. Muitas das doenças são doenças inflamatórias. São problemas inflamatórios que o azeite está evitando que aconteça. Alguma pergunta? Ok. Então, concluímos que a maior parte dos benefícios do azeite são na questão do antioxidante e anti-inflamatório. Os azeites são todos iguais? Todos os azeites têm esse benefício que a gente acabou de dizer sobre o colesterol, sobre a circulação, sobre o cérebro, sobre o coração. Os polifenóis estão presentes em todo tipo de óleo, em todo tipo de azeite. A gente já falou na live passada que os azeites podem ser frutados verdes intensos, frutados verdes médios e frutados maduros. Onde é que tem mais polifenol? Nos frutados verdes intensos. A gente já vai ver por quê. O frutado maduro não tem polifenol? Tem. Qual desses é melhor para a saúde? O frutado verde intenso, porque ele tem mais polifenol. Quem dá a intensidade de verde no azeite é o polifenol. O ácido oleico está presente em todos. Mas tem gente que não se adapta muito bem com azeite muito amargo e muito picante. Então prefere um médio ou até um mais suave, maduro. Você vai ter os benefícios do ácido oleico. Vai ter polifenol também. Mas o efeito é menor do que no frutado intenso. E na live passada, nós também falamos sobre os tipos de azeitonas que dão origem ao frutado intenso e ao frutado leve. A Coratina, Picual, Orriblanca, Coroneia e Cobrançosa são mais fortes e a Arbequina e a Galega são mais leves. Ou seja, as de cima tem mais polifenol, as de baixo menos polifenol. Ácido oleico é igual, então a gordura boa que não oxida no organismo existe em todos eles. Mas o polifenol que atua nas inflamações tem mais nos mais fortes.
E o cultivo? A gente falou das pesquisas. O cultivo também afeta o azeite, o nível dos polifenóis. Você pode ter o tradicional, que é aquele que não é irrigado. O tradicional se chama um plantio de sequeiro, onde a oliveira está a uma determinada distância uma da outra e não tem irrigação artificial, ou seja, ela está totalmente dependente da natureza. As pesquisas científicas comprovam que a presença de polifenol é maior no cultivo tradicional, porque a oliveira se adaptou ao solo, se adaptou ao clima, e o excesso de água, quando há irrigação, dilui, de certa forma, a presença do polifenol. A irrigação se chama regadio. Então, oliveiras em plantação de regadio, teoricamente, teriam azeites com menos polifenol que a de sequeiro. E depois você tem plantações que podem também ser de regadio ou podem ser de sequeiro, em plantações intensivas. O que é isso? As oliveiras são aproximadas mais uma das outras para a produtividade aumentar. Isso aumenta a produtividade, mas a oliveira tem um distanciamento menor entre si, competem mais pelos recursos da terra e podem eventualmente até uma fazer sombra a outra e não ter toda a insolação que necessitam. Então, o intensivo teria uma alteração, de certa forma, na produção da oliveira, e que isso afetaria também os polifenóis. E aí depois você tem o super e o hiperintensivo, onde as plantas são plantadas praticamente em forma de arbusto, umas coladas às outras. Isso afeta, claro, toda a natureza da planta e afeta também o resultado final da azeitona e a sua composição, porque o solo foi mais consumido e o uso de defensivos é maior por causa da maior intensidade das plantas. Então, tudo isso acaba afetando. Então, nas pesquisas, a plantação em forma de sequeiro dá origem a azeites mais intensos. A produção de azeite também afeta. A produção ela pode ser feita com pedra de mose e prensa ou com sistemas integrados mais recentes. Os sistemas integrados, eles permitem um controle melhor sobre a produção. A pedra de mose e a prensa são sistemas tradicionais. Os sistemas integrados, que podem inclusive ser refrigerados, têm dado origem a azeites de muito boa qualidade. Muitos dos azeites premiados são resultado dos sistemas novos integrados. Embora quem saiba fazer bem com pedra de mose e prensa produza excelentes azeites, mas os sistemas integrados permitem um controle melhor da qualidade. Então, daria origem a azeites melhores. Temos ainda 20 minutos, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Tá, estou respondendo. Está respondendo? Bom, e a forma de produzir afeta a qualidade do azeite e o resultado final dos benefícios? O azeite ele pode ser produzido por grandes engarrafadores, por cooperativas, por conhecidas fábricas de azeite, que são aquelas empresas que compram a granel e
fazem envase para supermercados ou para quem quer ter o seu próprio rótulo. Existem produtores de vinho que fazem azeite, existem pessoas especializadas em produzir apenas azeite com a sua própria marca e não nos volumes dos grandes engarrafadores. Então, os grandes engarrafadores têm um objetivo que é o preço baixo e a alta disponibilidade. O produtor que se dedica só a azeite, ele pode também ter um volume grande, mas ele vai reservar parte dessa produção para uma marca melhor. Ele vai ter uma produção muito grande e essa produção, a gente não falou, mas a produção inicial do azeite, aqui cabe uma coisa que faltou. A colheita, ela ocorre se você tem um olival muito grande, a colheita leva um tempo. Se você tem um olival pequeno, a colheita é rápida. Quanto os azeites que são resultado das primeiras colheitas têm um nível de polifenol mais alto. Por quê? Porque o nível de maturação da azeitona afeta o nível do polifenol. O nível de maturação da azeitona vai dar origem a azeites frutados intensos, frutados médios e frutados maduros. Como que eles são? Como que eu consigo um frutado verde intenso? São os azeites das primeiras colheitas, quando o grau de maturação ainda está no início e a presença do polifenol é mais alto. À medida que o fruto vai amadurecendo, o nível de polifenol vai se reduzindo porque aumentou a quantidade de água no fruto e você vai tendo frutados verdes médios e no final frutados mais maduros, porque tem mais presença de água, o fruto está mais maduro, rende mais, mas tem menos polifenol. Então, os grandes engarrafadores vão engarrafar a produção toda, a inicial, a média e a final. Eles compram toda a produção. Então, eles podem ter também um azeite diferenciado das primeiras colheitas, eles podem ter uma marca diferenciada do grande engarrafador, mas normalmente eles fazem pela média e a um preço acessível. Os produtores de azeite são mais focados nessa divisão, então eles vão ter a sua marca com os azeites iniciais, eles vão ter o seu frutado verde intenso, eles podem ter o seu frutado verde médio com a colheita intermediária e podem ter a sua marca de frutado maduro com a última colheita, se for um produtor grande. Se for um produtor pequeno, a produção dele é tão pequena que ele pode ter só frutados verdes intensos. Então ele pode ter só azeites com alto teor de polifenol porque ele colheu tudo no início, nas primeiras semanas, quando a presença de polifenol é maior. Então, depois nós temos o mercado. Nós temos os importadores, os grandes distribuidores, os atacadistas e os mercados. O azeite, o polifenol do azeite também vai diminuindo na garrafa, na estante. Então, azeites frescos têm mais polifenol. Então, um importador, ele já vai ter um tempo do azeite chegar até o país. Por isso que se diz que o azeite nacional leva uma vantagem, porque ele vai chegar mais fresco ao consumidor. Os grandes distribuidores vão distribuir esse azeite para o Brasil inteiro. Então você vai ter azeite no país todo, em diversas gôndolas, e você não tem controle quanto
tempo esse azeite vai ficar nas gôndolas. Então, fica difícil você saber se aquele azeite tem um alto teor de polifenol, porque você não sabe quanto tempo ele está na gôndola. Vai ter lá a marcação da produção, da validade. Às vezes só tem a validade, você não vai saber qual foi a época da produção. Alguns colocam a época da produção, você vai ver lá que ele foi produzido há 1 ano, há 1 ano e meio, há 6 meses. Então, quanto mais fresco, mais polifenol. Quem é que mede? Como é que eu consigo saber se um azeite é frutado verde, frutado intenso, frutado maduro? Isso, existem concursos que avaliam os produtos. Então, se você quer ter garantia de qualidade e garantia que você está consumindo um produto que efetivamente tem alto teor de polifenol e está em perfeitas condições de fazer bem à tua saúde, você pode acompanhar os concursos e ver os azeites que ganham prêmios. Não é só essa informação, mas essa informação ajuda. Você tem que fazer pesquisa do produtor, qual é a melhor forma de garantir que o azeite que você está consumindo vai ter esses benefícios todos que nós dissemos. Vai ser bom para o colesterol, vai ser bom para as placas, vai ser bom para o coração, vai ser bom para o cérebro, vai ajudar na memória e evitar o Alzheimer. Faça pesquisa do azeite que você vai consumir. Pesquise o site do produtor. Pesquise os prêmios que ele ganha. Pesquise a origem do produtor. É um azeite só de engarrafador ou é um azeite de produtor? É um azeite de produtor de vinho ou é uma marca que você não consegue identificar a origem da produção? Os supermercados têm marcas próprias. Ele vai lá dizer quem é o produtor. Provavelmente você vai entrar no site do produtor e não vai conseguir muita informação. Quando um azeite é de melhor qualidade, você vai ter toda a informação no site do produtor e nos prêmios que ele ganhou e como é que ele produz, que tipo de variedades ele usou e como é que se classificam os azeites deles nessa faixa. Então, o resultado final dos benefícios, você pode acreditar que o azeite é um dos alimentos mais saudáveis que você pode consumir. Para evitar o colesterol, para evitar problemas cardiovasculares, para evitar AVC, para evitar derrames, para ter um cérebro jovem, para ter um corpo jovem, para ter o teu sistema imunológico perfeito, o azeite tem todos esses benefícios, desde que você saiba a origem, você saiba a qualidade do azeite que você está consumindo e que ele seja fresco. Fresco, nós dizemos, de 1 ano a 1 ano e meio da colheita. Então, essa é o que a gente tinha para falar sobre a saúde. Se alguém tiver alguma resposta, você respondeu todas? Tudo respondido? Então, essa era a live sobre a qualidade do azeite e os benefícios à saúde. A gente agradece a todos que participaram. E na semana que vem, toda quinta-feira, às 7 da noite, a gente trata um tema específico sobre o azeite. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o azeite brasileiro, sobre a produção de azeite no Brasil, sobre a qualidade do azeite no Brasil. Obrigado pela participação
E não esqueçam de visitar a nossa loja, para quem é de Brasília. Nós ficamos no Sudoeste, na Terceira Avenida, ao lado do Pão de Açúcar. Quem não puder vir e é de Brasília, pode comprar online, pode comprar pelo telefone e a gente faz o delivery. Nós temos entrega por delivery pelo telefone 98111-3763. E o e-commerce é www.cantinhodoazeite.com.br. Quem comprar no site, ou no delivery, ou na loja, e falar que assistiu a nossa live, ganha 10% de desconto. No site a palavra-chave é Páscoa. Use a palavra-chave Páscoa e ganhe 10% na sua compra no site. E diga na ligação do delivery que você assistiu a nossa live e ganha 10% de desconto. E se vier na loja, também ganha o desconto. Obrigado e até quinta-feira que vem. Tchau.